Salve, salve, gurizadinha do YouTube! Esse é o vídeo inaugural sobre o que é medicina do estilo de vida, que ele vai ficar aqui no canal do YouTube por 10 dias e depois ele vai para minha comunidade, o Core 7. Sendo que lá a gente vai fazer inicialmente uma, depois várias trilhas de conhecimento sobre medicina do estilo de vida, hábitos, performance e tudo que envolve a integração dos diferentes aspectos da vida para a gente conseguir se entender melhor e levar uma vida ao mesmo tempo mais leve e mais produtiva. Sendo assim, eu quero começar em 1988, que um cara chamado Ernest Winder, ele, primeiro, na década de 50, ele foi um dos autores que descobriu a relação entre tabagismo e câncer de pulmão. Até então, todo mundo acreditava que a gente tinha as doenças e que o papel da medicina era tratar as doenças quando elas acontecessem. Que, de certa forma, é o que acontece hoje em dia. Entretanto, a partir da relação entre tabagismo e câncer de pulmão, e depois outras clássicas entre obesidade e câncer, ou pressão alta, infarto do coração, pressão alta e AVC, e a relação entre essas com os nossos hábitos de vida fez com que a comunidade científica começasse a se questionar. E ao invés de a gente seguir acreditando que as doenças acontecem de forma aleatória em pessoas aleatórias, a gente começou a pensar: será que nós não somos os maiores responsáveis pelo que acontece no nosso corpo? E nisso, a partir da década de 50, foram surgindo trabalhos com essas relações entre doenças geradas nos hábitos e desfechos de longevidade e incidência de doenças comuns que matam cedo ou então incapacitam de forma precoce e grave. Porque eu tô dizendo que, bom, talvez viver até 80 anos não seja interessante se eu tiver acamado, dependendo de oxigênio, tendo dores difusas e sendo totalmente dependente e privado da minha liberdade. Com isso em mente, Ernest Winder então publica na década de 90, no início ali, o artigo Listen to Nature, The Challenge of Lifestyle Medicine, que traduzindo para o português é Escute a Natureza, o desafio da medicina do estilo de vida. E daí ele inaugura estilo de vida e medicina numa mesma frase. A partir daí, o termo medicina do estilo de vida, portanto, dentro da minha profissão, ele é um bebê. Ele é um bebê porque ele tem, sei lá, 30 e poucos anos. E ele ainda não é um termo fechado. A gente pode entender a medicina do estilo de vida de muito mais de uma forma. A gente pode pensar nela como uma disciplina na qual cientistas ao redor do mundo se debruçam e dão a vida, anos, pesquisando, buscando correlações entre nossos hábitos, doenças e desfechos. No caso,
será que eu fumar aumenta a chance de eu ter pressão alta, que aumenta a chance de eu ter um infarto do coração ou um acidente vascular cerebral e, consequente disso, eu perca anos de vida ou perca qualidade de vida? Esse elo, ele faz sentido? Cientificamente, para a gente comprovar isso, a gente precisa de uma quantidade gigantesca de dados e isso tem sido feito com o passar do tempo, de cada vez mais estruturada e mais robusta, conforme a gente vai vendo aos poucos. E além de uma disciplina, eu posso entender a medicina do estilo de vida como uma abordagem de cuidado. E aqui entra a relação médico-paciente. Ao invés de ter um médico que funciona como um mecânico, ter um médico que funciona como um professor. Ao invés de falar e dar ativamente remédios no intuito de consertar, o médico escuta mais, tem uma relação de longo prazo, com vistas a entender as motivações do paciente. O centro do cuidado passa a ser o paciente. E a medicina atual, ela não está errada. A grande questão é que ela foi feita para resolver doenças agudas, doenças pontuais. Por exemplo, cara, do nada eu comecei com uma dor muito forte lá embaixo da minha barriga. Eu perdi a fome, me deu febre e tá insuportável. Aí o médico me examinou, ele disse, penso que isso pode ser apendicite. E eu vou ser operado. E eu vou embora. Acabou. A doença é um ponto no tempo. Mas e quando, no caso das doenças relacionadas aos nossos hábitos, elas não são pontos no tempo. Elas são linhas no tempo. E como é que eu vou abordar de uma forma pontual algo que é longitudinal? Não faz muito sentido. Então, a forma com a qual a consulta funciona e o acompanhamento, ele é totalmente diferente. Além de disciplina, além de abordagem de cuidado, a medicina do estilo de vida, ela pode ser um movimento social. Que é isso que a gente está promovendo aqui. Compartilhando conhecimento, fomentando a discussão, todo mundo aprendendo, todo mundo se motivando, com isso obtendo resultados, percebendo que está tendo mais energia, mais disposição, que está conseguindo alcançar seus objetivos, que está entendendo quais são os objetivos e ao mesmo tempo trocando ideia com os similares, entendendo que a dor não é única, que existem pessoas com anseios similares. Isso tudo em prol de um estado de saúde que vem sendo contra a maré, dado o momento socioeconômico cultural que a gente vive, que favorece o sedentarismo, a alimentação com ultraprocessados, o sacrifício do sono de qualidade, tanto por trabalho quanto por objetivos sociais, a ingestão de tóxicos e o difícil controle de estresse. Dessa forma, a medicina do estilo de vida como movimento social acabou virando meu sonho. Tanto como abordagem de cuidado com meus pacientes individuais, mas como movimento social, fomentar que isso se expanda.
E é para isso que a gente está aqui. E por fim, a medicina do estilo de vida tenderá a ser uma categoria profissional. Como assim, Augusto, uma categoria profissional? O que eu estou dizendo é que não existe neste momento. Eu gravo esse vídeo em 6 de fevereiro de 2025. Uma residência e uma especialização formal em medicina do estilo de vida. Assim como existe, por exemplo, na cardiologia, na medicina interna, que é a minha especialidade. Mas eu espero que isso mude. Espero também poder contribuir para isso. Ia ser legal, né? Imagina. E esse é um vídeo introdutório para que vocês entendam o que é a medicina do estilo de vida. E ela atua a partir do conhecimento. O conhecimento ele vai ser imputado. E esse conhecimento, de forma didática, ele é dividido em 7, que são 7 pilares. Por isso o nome daqui, da comunidade, é Core 7. E são eles: conexões sociais, movimento, que é uma forma mais ampla de atividade física, sono, alimentação, controle de estresse, redução de tóxicos e espiritualidade. Na vida, na prática, tudo isso é uma coisa só. A gente divide para ficar didático. E, por fim, Augusto, tá me falando que isso não é uma especialidade médica. Isso precisa existir. E daí, bom, a gente precisa enfrentar uma realidade na qual a maioria das pessoas morrem por doenças crônicas não transmissíveis, que eu chamo carinhosamente de 4 cavaleiros da morte, que são as doenças cardiovasculares, como o infarto e o acidente vascular cerebral, as doenças endócrino-metabólicas, como o diabetes, a obesidade, os cânceres, principalmente pulmão, mama, próstata, intestino, entre outros, e as neurodegenerativas, principalmente a doença de Alzheimer e a demência vascular, que também é uma complicação de uma doença cardiovascular. Se a gente volta para trás, artigos como o do Ernest Winder, que eu comentei no início do vídeo, vou deixar o link aqui embaixo, eles abrem um corpo científico gigantesco com provas irrefutáveis de que essas doenças, elas voltam, a gente consegue voltar e perceber que elas iniciam décadas antes. Às vezes elas iniciam até antes da gente nascer, com os hábitos das nossas mães quando a gente estava na barriga. Quando a gente era criança, adolescente, adulto, tudo isso vai contando. E a medicina do estilo de vida, ela vem como uma resposta a tanta gente estar morrendo e sofrendo por conta disso. E o X da questão é como eu posso aprender estilo de vida e aplicar de uma forma que seja leve e que faça com que eu me sinta bem. Essa é a grande resposta do Core 7. Que seus membros tenham motivação para aprender sobre estilo de vida e, com isso, usar como uma ferramenta para melhorar suas vidas, se sentir melhor. Isso se traduz, em última análise, no que as pessoas sentem muitas vezes como falta de motivação, falta de disciplina, falta de foco, falta de propósito. E quer coisa maior na vida que propósito?
Então, espero que essa aula introdutória tenha dado um panorama geral sobre o que é isso e que é um tema extremamente amplo, que ele vai se ramificar aos poucos e vai dar espaço a muita discussão, muito aprendizado e que no fim das contas a gente consiga enriquecer a experiência de uns aos outros aqui na comunidade. A gente se vê na próxima aula.